Claro que é bastante angustiante querer encontrar, querer receber um afeto que não vem. Muitas vezes pode estar só no ato do desejo, de querer, de desejar, de ter ali uma intenção de construir alguma coisa, mas também pode acontecer naquele lugar onde você sente que deveria vir. Ou seja, você investiu, você fez o que poderia, você acha que seria justo retornar, mas a questão é, independentemente do contexto, o quão ruim pode ser esse lugar de tanta passividade sobre o seu autocuidado, e aí eu me refiro o ato de implorar, claro que aqui a gente está usando uma palavra simbólica, mas esse lugar de se colocar em tanta vulnerabilidade, em tanta disposição para buscar o afeto desse outro. Aí vários entendimentos que temos que fazer sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre até a constituição dessa relação, né? Pode ser uma relação familiar, uma relação amorosa, mas de algum fato este afeto neste lugar está demonstrando uma disfuncionalidade que a gente precisa entender. E agir por esta via do implorar é sem dúvida nenhuma atrapalhar e até prejudicar o seu próprio caminho. Hoje a gente vai entender o porquê disso, eu vou deixar muito claro, mas para isso nós vamos ter que passar por esses pontos aqui, ó. Primeiro, o sinal de descompasso, e depois a gente vai para a autoafirmação destrutiva e, por último, uma autorreflexão sobre suas feridas. Assim, a gente vai entender muito bem para onde ir. Meu nome é Victor De Gaspe, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Bom, rapidamente te convido para se inscrever no canal, é o meu pedido de sempre, né? E curtir o vídeo. Dessa forma, esse material chega em mais pessoas e você nos ajuda muito. É como você melhor retribui a afeição desse vídeo. Então, muito obrigado por isso. E aqui na descrição também tem os links, tanto para as minhas redes sociais ou para você conhecer os meus livros. Bom, então vamos lá. Quando estamos numa situação como essa, e é nesse nível de estar nessa angústia, nesse desespero, né, que eu simbolizei aqui com a palavra implorar por esse afeto, eu quero dizer, quando estamos emocionalmente muito envolvidos, né, eu não estou falando de gostar muito ou desejar muito, eu estou falando desta crise, desse desespero, desse lugar que está transbordando mesmo, né, que te desequilibra. Seja qual for o contexto, nós estamos muito menos cognitivamente atentos ao que estamos fazendo. O que eu quero dizer é, como uma situação de raiva, de medo, de angústia, a gente age ali com muitos impulsos, com muita angústia nesse lugar do desespero, no lugar de um lugar menos pensado, mais irracional. Eu quero trazer esse ponto para a gente entender que há nessa situação que a gente está descrevendo uma certa diminuição do ângulo de visão, né? Uma certa redução do que a gente consegue enxergar sobre nós mesmos, até por isso eu venho com essa reflexão. E aqui quando eu digo sinal de descompasso é para a gente começar a trilhar esse caminho. Por que descompasso? Vamos lá. A gente está ou se colocando, né, a expectativa, a disposição de algo que não tem o mínimo retorno, pelo menos nenhum retorno compatível com o que você está fazendo, ou estamos em um lugar onde talvez isso já tenha acontecido, já tenha sido vivenciado, mas que não está mais. O fato é um registro de desequilíbrio destas partes, né? Como assim, né? Organicamente o outro não está te oferecendo isto aqui, este sentimento, este cuidado. E aí, será que então ele oferecer isso através de uma exigência, através de um pedido, através de uma, de certa forma, energia colocada para que ele traga isso através de você, será que isso é saudável? Né? Será que isso vai durar muito tempo? Porque pode gerar culpa e gerar um resultado. Pode gerar uma reflexão e trazer resultado. Mas o que a gente sempre vai prestar atenção é o que é orgânico. Porque o orgânico é puro, o orgânico é o que sai de mais instintivo, da pessoa que sai de mais pronto, da pessoa mais elaborada ou menos elaborado. Então é este o quesito que a gente olha para ver, está funcionando ou não está funcionando? Organicamente, sem ter que exigir, sem ter que pedir, sem ter que fazer o estardalhaço. Está chegando? Não estou falando que um casal, uma relação familiar, seja lá o que for, é uma amizade, não tenha reflexões, não tenha falas, não tenha cuidados, claro que sim. Mas veja que a gente está falando aqui de um lugar muito mais para frente, mais intenso, jamais o desespero, do implorar. Então, tem uma disfuncionalidade aqui que demonstra, né, automaticamente um descompasso, que inicia um pensar, por que eu ainda estou aqui? Né? Por que eu estou me dedicando a isso? Porque eu quero muito. Porque você quer muito algo que está te ferindo. Porque a ideia era não ferir, mas já está na prática ferindo.
né? O lugar do seria feliz, seria bom, ia ser bacana, ou já foi ou não aconteceu mesmo. Por que a gente se apega a essa fantasia? Né? Por que a gente se apega a uma expectativa que cada vez vai demonstrando não ser possível de ser cumprida? Bom, os nossos outros pontos vão cuidar também de responder um pouco dessa indagação, mas o principal é a gente entender: tem personagens nos lugares errados, ou com atitudes em posições erradas, né? Você está se expondo e batendo, né, na parede, está trombando, está se ferindo, é um sinal de descompasso. Bom, em paralelo, acho que a gente está dizendo assim: quando estamos tendo estas atitudes, nos colocando nestas posições, de uma forma inconsciente, nós estamos dizendo a nós mesmos, ou fazendo a nós mesmos, uma reafirmação deste lugar que está sendo proposto. O que eu quero dizer? Que aqui é o nosso tópico. A autoafirmação destrutível. Você está dizendo assim: eu realmente, talvez, vou usar uma palavra aqui forte, mas eu talvez valha menos, né? Eu talvez precise implorar. O outro realmente é grande, eu preciso aguentar isso, eu preciso pedir, eu preciso me desesperar, né? Eu preciso lutar mais para isso, eu não estou sendo suficiente para isso, né? Enfim, imagine essa dinâmica onde você está dizendo o tempo todo que este lugar que você está, né, do implorar, do pedir, do ter que se colocar neste lugar, é uma autoafirmação contínua de que esse lugar te pertence. Ah, Vitor, racionalmente eu estou pensando aqui, eu não pertenço a isso, eu não quero isso, tudo bem. Mas você está dando ao seu sistema psíquico a ideia de que isso é um lugar também, sabe? Que você pode estar nesse lugar. Não é o ideal, mas você pode estar nesse lugar, né? O contrário seria alguém que não se permite estar nesse lugar, fazer outras mudanças, fazer outros cortes, fazer outro gerenciamento para que ela não se coloque nessa posição. Que, sinceramente, neste limite que a gente está tratando aqui no vídeo, é de fato um lugar, eu acho, que a ser evitado mesmo. É um lugar, eu acho, que a gente não deve nem de vez em quando, né, do implorar, do pedir, nessa ausência de si mesmo, né, nessa ausência, nessa desnutrição de amor próprio, de amor, de autocuidado, de zelo, né? Então, quando a gente está falando de uma autoafirmação destrutiva, é porque a gente está contando uma história a nós mesmos e aos nossos sistemas de que esse lugar é possível e, de certa forma, esse lugar nos pertence. Ao ponto de que até essa história, essa situação sendo superada, a tendência de você voltar a esse lugar é muito grande e a tendência até de, mesmo não voltando, mas você carregar o emocional, né, o humor que condiciona esse lugar, quer dizer, um humor mais deprimido, mais desvalorizado, de baixa autoestima, é muito possível também te acompanha. Então há toda uma cadeia de autoafirmação quando você se coloca nesse lugar sem a reflexão da sua importância, do seu autocuidado, e aí então a gente vai construindo uma história, uma tendência, o que a gente chama de um padrão, que daqui a pouco você vê que você está repetindo, você está entrando nesse lugar de novo, e não é sobre o outro, tá? É sobre você, até sobre como você elege o outro, até como você se posiciona diante do outro. Bom, eu não posso deixar de trazer aqui esse ponto que é uma autorreflexão sobre suas feridas, porque, obviamente, para esta disponibilidade que a gente está falando aqui, esse lugar que você se coloca a ser possível, é preciso estar ferido. E eu não estou falando da ferida desta situação específica. Sim, eu estou triste, sim, eu quero buscar, sim, eu quero recuperar. Tá, essa é uma ferida do agora. Eu quero dizer o que esta ferida do agora desencadeia, provoca e engatilha as feridas anteriores. Feridas mais estruturais. Vou explicar. Eu estou falando mesmo de uma estrutura, né, de uma condição do seu ser, de ter sim uma autodesvalorização ou uma percepção desvalorizada de si, constituída pelo seu ambiente, pelas suas experiências, pelos seus cuidadores, seja lá como foi constituído, mas que há esse lugar que então é o lugar onde você se observa podendo ocupar essa característica. E podendo ocupar essa característica, obviamente, vai ficar angustiado, vai ficar triste, vai ficar ansioso, vai ficar ferido, e o desespero vai levar para o tal implorar que a gente estava dizendo. Então, veja, toda vez que a gente vai para um lugar de exagero, tá? Seja até algo que possa gerar um fruto positivo, eu trabalho demais e estou ganhando muito dinheiro, porque isso também uma hora gera problema, né? Mas ou esse lugar que a gente está falando aqui de um exagero da dor, de ficar subalterno demais, de ficar passivo demais, de se anular demais, tá vendo? As palavras superlativas que vão complementando a frase. Então isso são sinais fundamentais de entender assim, quais as feridas minhas anteriores me colocaram nesse lugar, nessa possibilidade.
com essas lacunas, né? E entender isso é dimensionar de forma mais ampla a situação que eu estou. Porque senão a gente fala, não, porque eu preciso disso, tem que ser assim e não vejo outra saída. Calma, tem várias outras saídas, tem várias outras opções, tem vários outros caminhos. É que a sua angústia, as suas feridas mais estruturais, ao serem provocadas, ficam desesperadas demais para ampliar o olhar. E aí, naturalmente, vem toda esta carga para um ponto só, né? Mas quando a gente vai ampliando, a gente vai despersonalizando esse outro como o único, o sagrado, né? Aquele que vai resolver tudo. Você despersonifica a sua dor dessa situação. Você vê que tem mais elementos, tem outras histórias, tem outros personagens, né? E você amplia, então, o olhar de possibilidade, de autocuidado e até de entender quais os outros cuidados que você precisa ter, que você precisa buscar, né? E até entender, isso é mais grave do que eu imaginava, é mais intenso, é mais profundo do que eu imaginava. Ótimo, que bom saber disso, porque se de fato é uma oportunidade maravilhosa para que você então vá agora cuidar de maneira correta dessa angústia, né? Então, preste atenção em como você está sintomatizando as suas estruturas. Não existe uma estrutura perfeita, então vamos dar conta de tudo, não é isso. Mas narrando essa situação aqui, vale a pena a gente entender que nossas feridas ainda esburacadas da nossa história, né, estão aí sempre reverberando as situações do nosso presente. Bom, gente, deu para entender que quando nosso vídeo propõe por que é um erro implorar por afeto, nós estamos falando já de um erro na origem, né? O que eu quero dizer, não é um erro que vai ser gerado a partir de você implorar. Não, o implorar já é o símbolo de um erro, tá? Já é o símbolo de uma disfunção, já é o símbolo das suas feridas. Agora, pode gerar outros problemas, pode gerar outros erros, digamos assim? Claro, porque sinceramente também não funciona, nem para um nem para outro, esse lugar de dependência, né? Esse lugar de tanto desespero sobre o outro. O outro não vai se sentir bem com isso, você não se sente bem sobre isso, e a relação vai disfuncionando. Porque aí a gente simboliza assim, estamos juntos ou não estamos juntos, né? Eu estou falando mesmo de forma ampla, amizade, né? Relações, família, enfim. Mas estamos juntos ou não estamos juntos, né? Isso é muito simplório. Porque podemos estar juntos, mas não está rolando, não está saudável, não está gostoso. Mas estamos juntos. Ok, mas assim, não é o suficiente, né? Não é por isso que a gente se satisfaz, a gente precisa se satisfazer pelo bem-estar no final das contas. E aí, como está o bem-estar, né? Então veja que precisamos ampliar esse olhar para que não tenha uma definição simplória do que é dar certo e o que não é dar certo. No final das contas, a gente tem que pensar não nos símbolos mais racionais, sim ou não, mas sim o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, qual é a qualidade de vida que estamos tendo. Bom, muito obrigado por ter confiado na minha reflexão mais uma vez. Quero te convidar de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso nos ajuda muito. E também deixar seu comentário. Aqui as pessoas dividem histórias, reflexões que sempre são importantes uns para os outros. Eu adoro ler também. E de restante, como sempre, eu desejo que você seja feliz. E estamos no caminho certo. Um super beijo.